A meditação nessa manhã, irmãos, vai ser em 1 Timóteo, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? A irmã já orou pela pregação da palavra. Irmãos, podem sentar, por favor. Existem 3 cartas, irmãos, dessas de Paulo, 1ª e 2ª Timóteo, e também a carta a Tito, que elas são conhecidas como as cartas para os pastores da igreja, né? Em que elas trazem para os pastores, para os líderes da igreja, instruções como eles devem reger as igrejas, as congregações, como deve ser a doutrina pregada ali, como deve ser a disciplina e a ordem nos cultos e a organização. Aqui nessa carta de 1 Timóteo, principalmente aqui no capítulo 1, a gente encontra algo que é mais do que essas instruções que Paulo dá a Timóteo. Ele traz um alerta grave, a gente pode falar assim, de algo que não acontecia não apenas na igreja de Éfeso, mas como a gente vê estudando as cartas apostólicas, que acontecia em várias igrejas. Várias daquelas igrejas por onde Paulo tinha passado. E esse problema que Paulo descreve aqui nesse primeiro capítulo a Timóteo é de algo terrivelmente grave, irmãos, que acontecia já naquele primeiro século da igreja, que se decorreu durante séculos até chegar ao nosso dia, aos nossos dias. E hoje parece que está cada vez mais grave essa situação. O que Paulo alerta aqui a Timóteo é sobre falsos ensinos. Esses falsos ensinos que eles se infiltram na igreja por meio de pregações misturadas,
né, por meio de coisas que parecem ser a palavra de Deus pura, mas que ela vem com algo ali por trás, uma mensagem que conduz o homem a uma autoconfiança, a uma autossuficiência, e que isso acaba desviando o propósito do Evangelho. Quando Paulo roga a Timóteo para permanecer em Éfeso, ele pede a Timóteo para que ele lute pela vida daqueles irmãos, a vida espiritual daqueles irmãos, que era que estavam em risco, por meio dessas outras doutrinas em que ele fala que estavam sendo ensinadas na igreja, e que aqueles irmãos também estavam se dando a fábulas, e que isso estava produzindo dentro da igreja confusão, e que isso iria acabar gerando fruto no coração daqueles irmãos, não o fruto que a palavra de Deus pura deve produzir, mas um fruto de confusão, de dúvidas. Eles passariam a duvidar se aquilo que Paulo tinha sido ensinado, o evangelho que eles tinham recebido, era realmente daquele jeito. E isso iria acabar por afastá-los da fé, afastá-los de Cristo. Há algumas semanas eu trouxe uma pregação em Marcos 4 sobre a parábola do semeador. E uma das sementes, né, que elas parecem ter a probabilidade maior de se propagar, de nascer e de se desenvolver, são as sementes dos espinhos das ervas daninhas. Elas conseguem nascer até e crescer até em cima de uma calçada onde praticamente não tem solo. O nosso coração, ele já é um solo bem propenso a esse tipo de coisa errada a crescer. Nós já temos uma tendência bem grande a isso. E quando a gente se depara, né, com esse tipo de ensino, que infelizmente tem se alastrado cada vez mais nas pregações, principalmente as que a gente vê na internet, a gente deve ficar alerta, porque muitos deles, eles vêm assim com mentiras e com heresias que não são veladas, assim. Elas são não são manifestas que realmente são mentiras. Elas são ali disfarçadas, né? Então, tem muitas dessas pregações em que são misturados a verdade ali com o erro. Elas são desenvolvidas usando um versículo bíblico, um texto bíblico, mas que por trás daquilo ali eles trazem uma interpretação totalmente contrária ao que está no contexto do texto em que eles estão lendo. Hoje, infelizmente, parece que mais ainda do que naquela época, as pessoas não estão naquela condição em que Paulo ele vai alertar na segunda carta que ele vai escrever a Timóteo, no capítulo 4, em que muitas das pessoas elas estão querendo ouvir só aquilo que lhes apraz. Só aquilo que vai dar aquela coceirinha no ouvido, né? Aquela coisinha agradável de ouvir, aquilo que não vai trazer confronto, aquilo que não vai chamar ao arrependimento, aquilo que vai deixá-los confortáveis, mesmo que esteja em pecado. E muitos pregam, irmãos, prosperidade sem arrependimento, sem renúncia, como se a prosperidade a qual a Bíblia fala, ela fosse simplesmente a prosperidade material. Como se isso, o objetivo do Evangelho, fosse fazer você ser próspero financeiramente. Anunciam cruz sem transformação. Uma graça em que ela dá para você a liberdade para você pecar, porque a graça vai cobrir esse pecado em que eu estou cometendo. Então, a gente tem que nos atentar a isso, porque ela é esse alerta que Paulo traz aqui a Timóteo, ele é algo real e bem real nos nossos dias. Então, aqui a partir do versículo 3, Paulo ele vai falar que está sendo pregada outra doutrina, que os irmãos estão se dando a fábulas e eles estão se envolvendo dessa forma, trazendo confusão e contenda no meio da igreja. E por que isso é tão perigoso? Porque, como eu falei no início, isso vem disfarçado. Quando é uma mentira que você percebe que já é uma mentira de cara, você já rejeita de cara. Você já não aceita. Você já vê que aquilo ali é errado, que aquilo ali é uma mentira. Mas quando ela vem velada, ela vem disfarçada, você vai se deixando envolver.
aquela história atraente que vai confirmar os desejos pessoais que eu tenho no meu coração, que vai aliviar a responsabilidade moral que nós devemos ter, até porque muitos de nós já temos todos nós já temos essa tendência, e às vezes nós só queremos que alguém confirme para nós que aquilo que nós estamos fazendo não é assim tão errado. Eu posso fazer porque fulano me disse que não é tão errado. Então eu só precisava daquele empurrãozinho. O enganador, ele não costuma apresentar-se como enganador, né? Como tal. Ele vai misturar o que é verdadeiro com o que é falso, para poder confundir. Para tentar Jesus, o diabo, ele usou também a palavra. Ele citou versículos que estavam na palavra de Deus. Por isso, Paulo ele vai insistir na necessidade da sã doutrina. Que Timóteo ele precisa ensinar a sã doutrina àqueles irmãos e que eles possam estar atentos a isso. A boa nova em que Paulo alerta a Timóteo para pregar, irmãos, é uma que ela vai chamar o cristão ao arrependimento. Que vai transformar o nosso coração duro, porque nós temos um coração duro, em um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Que deve produzir os frutos, não aqueles que estavam sendo produzidos por as coisas que estavam sendo ensinadas erradas dentro da igreja. Que era confusão, dúvida, que eram questões intermináveis, como ele vai falar aqui. Mas são os frutos de justiça. Então, recortar a Bíblia para ficar apenas com aquilo que me apraz, né, com aquilo que me deixa confortável, não vai produzir esse tipo de coisa. Se eu fizer isso, eu vou estar construindo a minha casa sobre a areia. Na semana passada, o pastor Reginaldo trouxe uma pregação sobre a casa edificada sobre a rocha. Se você edifica a sua casa espiritual sobre esse tipo de fundamento errado, misturado, a sua casa não vai se sustentar quando vierem as tempestades. Ela deve ser firmada na rocha. E para isso ela é preciso ser construída, irmãos, na totalidade da palavra de Deus, não apenas naquilo que me apraz, naquilo que me deixa confortável, mas naquilo que me incomoda, naquilo que me chama ao arrependimento, que mostra onde está o meu erro. Que aponta para Cristo como centro de todas as coisas e não para o homem. Não para aquilo que eu sou forte, que eu posso, que eu sou filho de Deus, que eu tenho que determinar, mas para o Cristo que já venceu por nós, que já morreu por todos nós. Aqui, a partir do versículo 3, é que Paulo vai falar esse tipo de coisa. E aquele problema, irmãos, não era apenas um problema intelectual, né? De que, tem irmãos que conseguem discernir o que é certo do que é errado, tem irmãos que não conseguem discernir. Isso era um problema espiritual. As fábulas e genealogias em que Paulo fala aqui, elas produziam aqueles debates intermináveis, sem fim, mas eles não edificavam a fé. Em contraste, o verdadeiro ensino, ele tem que conduzir o homem ao arrependimento, ao amor, à santificação e a uma fé genuína. Ele vai trazer edificação. Em Isaías 55:11, está escrito: a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A verdadeira fé, ela tem que se transformar, se manifestar em amor e em uma vida verdadeiramente transformada. O fruto do Espírito, ele tem que aparecer na nossa vida. Isso é uma característica de que nós somos verdadeiramente transformados em Cristo. Se o fruto que tem na minha vida não for um fruto condizente com o que diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai gerar na minha vida, qual é o testemunho que eu vou ter de que eu verdadeiramente sou o Filho de Deus? Paulo ele vai falar também aqui, a partir do versículo 8, que a lei ela tem uma função e que a lei é boa.
A lei ela não é ruim, não é porque chegou a graça que a lei já virou algo ruim, né? Que eu posso simplesmente descartar aquilo que Deus já tinha determinado, que já estava escrito na palavra de Deus. A lei é boa quando ela é usada conforme o propósito de Deus, né? Ela revela o pecado, ela vai nos conduzir ao arrependimento, ela vai nos mostrar a nossa insuficiência para nos salvarmos a nós mesmos, e ela vai, com isso, nos conduzir a Cristo, que é o único que pode nos trazer verdadeira salvação. Na igreja aos Gálatas, na carta aos Gálatas, Paulo ele vai trazer no capítulo 23, ele vai falar que nessa igreja ele também enfrentava problemas. Não exatamente os mesmos problemas que tinha em Éfeso, mas problemas semelhantes. Porque nessa igreja aos Gálatas também tinham aquelas pessoas infiltradas na igreja que eles queriam submeter aqueles irmãos a um legalismo que acabava por afastá-los da suficiência que tinha em Cristo. Eles falavam que, não, a sua salvação em Cristo não é suficiente. Tem que ter algo mais. Você tem que observar também a lei. Só Cristo não é suficiente. E a resposta que Paulo dá nessa carta, ela é uma resposta clara, irmãos, de que a justificação ela é por meio da fé em Jesus. Mas a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade que nós recebemos em Cristo, ela não é uma liberdade para nós pecarmos. Não é liberalidade, é liberdade. Isso não nos dá um pretexto para nós darmos ocasião à carne, mas para nós servirmos melhor a Deus. Então, essas mensagens que elas trazem uma ênfase no homem, uma ênfase no cumprimento seco, vazio de normas, como você é filho do rei, você é poderoso, você pode determinar, você é filho do dono do ouro e da prata, então você tem que ter ouro e prata. Essas mensagens que elas não trazem um teor de arrependimento aos nossos corações, de que nós precisamos renunciar a muitas coisas, se realmente formos verdadeiros servos de Deus, que não traz uma transformação interior, aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer em nossas vidas. Essas mensagens, elas devem, irmãos, ser tidas com muito cuidado, porque elas têm uma grande chance de elas serem algo totalmente errado. Paulo ele vai falar, a partir dos versículos 9, que a lei, ela existe para mostrar o homem o pecado, né? Aquelas pessoas que estão nessas condições em que ele vai citar aqui, são para essas pessoas que ele vai dizer que a lei, ela foi feita. Aqueles que já estão justificados em Cristo, não é que eles também não precisem observar. Não é porque eu digo que estou justificado em Cristo que eu não preciso mais observar o que está na Bíblia. Que eu posso sair por aí fazendo o que está contrário na Bíblia. Não é assim. Mas ele vai dizer que aqueles que estão ainda cegos, com o seu entendimento cego, obscurecido, esses ali é que estão precisando mais serem despertados ali, que a lei mostre para eles onde está o erro e que eles venham ser transformados, conduzidos ao arrependimento e voltados para Cristo. Não é para aprisionar aqueles que já estão livres em Cristo. E Paulo ele vai falar do seu testemunho, vai mencionar, digamos assim, né, uma parte da sua vida, a partir do versículo 12, em que ele vai dizer que ele estava em uma condição deplorável, achando que estava servindo a Deus da forma correta. Ele era extremamente zelador da palavra, como a Bíblia fala. Ele tinha muito zelo pela palavra de Deus, mas o que ele estava fazendo não estava em conformidade com o Evangelho, com aquilo que era a vontade de Deus. E ele vai falar que foi por misericórdia que Deus o chamou. Não porque ele era um fariseu bem instruído, porque ele tinha um grande conhecimento, mas foi por misericórdia que Deus o chamou, quando ele ainda era perseguidor da igreja. A graça de Cristo transformou.
E esse testemunho de Paulo, irmãos, ele mostra para nós pelo menos duas coisas. A primeira, que ninguém está fora do alcance da graça. Paulo ele estava em uma condição em que ele perseguia a igreja de Deus. Ele perseguia aqueles que serviam a Cristo. E tem muitas vezes que nós achamos que, fulano já não tem mais jeito. Fulano está com uma condição tão terrível que acha que para esse ali não tem mais salvação. A gente jamais pode dizer isso, né? Segundo, é que uma experiência genuína com Cristo, ela tem que produzir mudança na nossa vida. Paulo, ele teve uma experiência genuína com Cristo e a mudança na vida de Paulo, ela foi significativamente grande, né? Ele mudou totalmente a sua vida. Em Mateus capítulo 7, Jesus ele vai falar que pelos frutos nós poderemos conhecer aqueles que são verdadeiramente transformados e aqueles que não são. Os falsos mestres, eles vão também falar de fé, vão também falar de amor, vão também usar a palavra de Deus, mas eles não terão frutos de arrependimento nas suas vidas. E Paulo, ele mostra que não é por merecimento. Em nenhum momento nós somos alcançados por Deus por merecimento nosso, né? Porque eu sou bonzinho, ou porque eu conheço muito a Bíblia, ou porque eu pratico boas obras, ou porque eu estou obedecendo aqui em tudo. Ao ser alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, Paulo ele não ficou inerte na mesma condição em que ele estava. Ele mudou, a vida dele foi totalmente transformada. Deus o enviou a fazer a obra, a pregar e edificar. E quando somos confrontados, irmãos, quando o pastor ou quando algum irmão ou algum de nós traz alguma pregação em que confronta o pecado, em que confronta o erro, em que exorta a igreja, a gente não faz com orgulho, porque eu consigo ver e fulano não consegue, porque eu sei e fulano não sabe, jamais é desse jeito. Deus nos livre de que esse orgulho venha subir ao coração de qualquer um de nós. Nós somos falhos igual qualquer um de vocês. Todos nós somos. Mas a gente faz porque a gente tem a convicção que a graça de Deus ela pode transformar o coração de qualquer um. E todos, é vontade de Deus que todos venham ser alcançados por essa graça. Ao mesmo tempo em que Paulo ele celebra essa graça que transforma a nossa vida e transformou a vida dele, ele não minimiza a necessidade de disciplina na igreja. Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele vai mencionar aqui dois homens aqui nesse texto, em que eles são exemplos de pessoas que se desviaram da fé, eles se entregaram a esses tipos de ensinos, eles foram se deixando ser iludidos pelas luzes do mundo e eles sofreram consequências. A igreja precisa agir, irmão, com responsabilidade para proteger o rebanho quando esse tipo de coisa se levantar no meio da igreja. A disciplina e a correção, elas não são um ato de vingança ou de perseguição do pastor contra alguma igreja quando ele precisa corrigir. Não é que ele esteja se achando o dono da igreja. De forma nenhuma, irmãos. Elas são medidas de cuidado do pastor conosco. Eu tenho 5 irmãos, né? Somos uma família bem grande. Nós já fomos corrigidos algumas vezes por nossos pais. 6 anjinhos, né? Mais ou menos escadinha ali, com a idade tudo perto um do outro. Quando a gente resolvia aprontar, a gente aprontava, né? E uma coisa eu posso afirmar para vocês, nas vezes em que os nossos pais precisaram nos corrigir, eles não fizeram isso com a maior alegria do coração deles, mas eles fizeram porque era necessário. Porque se eles não nos corrigissem, se eles deixassem que a gente continuasse fazendo coisas erradas, a gente poderia seguir para um caminho totalmente perdido. É preciso, irmãos, que sejamos alertados
É preciso que o pastor venha a agir quando ele vê esse tipo de coisa na igreja, que ele venha a exortar. Para quê? Para buscar a restauração daqueles que estão andando por caminhos errados e para também edificar a fé daqueles que estão firmes. Porque se deixarmos esse tipo de coisa crescer no meio da igreja, aqueles que estão andando firmes vão se desanimar porque eles estão vendo o erro ali no meio e não está sendo combatido. Então a gente precisa orar pelos nossos pastores e não nos revoltarmos contra eles, ficarmos alegres com eles quando nós formos exortados, porque eles estão agindo com amor para conosco. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo dando ali também um puxão de orelha naquela igreja, ele vai dizer que até importa em que às vezes se levantem heresias dentro da igreja para aqueles que são firmes, eles venham a se manifestar. Para que essas coisas venham realmente manifestar quem é que está firme e que não vai aceitar as coisas erradas no seio da igreja. É nesses momentos em que vai se revelar quem realmente está firmado na verdade, quem está apenas seguindo aquilo que é mais conveniente. As heresias, elas vão expor o coração, os que realmente permanecem firmes na palavra, enquanto aqueles que apenas buscam agradar a si mesmos vão acabar se desviando. Combater heresias não é apenas proteger a igreja, irmãos, dessas ideias perigosas, é fortalecer aqueles que estão sinceros na fé. A disciplina e a correção devem ser feitas com amor, com paciência, e elas preservam a vida espiritual da família de Deus. Esse problema desses falsos ensinos e heresias, nós vimos que não é novidade dos nossos dias, muito embora nos nossos dias eles pareçam que estão cada dia maiores, estão usando cada vez mais artifícios, ideias para criarem coisas mais enganosas, mais com uma facilidade maior, né, de atrair as nossas mentes. Jesus ele advertiu que no meio do trigo também cresceria joio. Haveriam falsos profetas que eles viriam em pele de cordeiro, mas que eram lobos vorazes. Paulo ele vai mostrar diversas vezes em suas cartas algumas formas de erro, né, disfarçadas de coisas boas. O legalismo que estava sendo proposto em Gálatas, ele poderia trazer uma ideia de que era algo correto. Afinal de contas, eles estavam falando para aqueles irmãos, vocês têm que observar a lei. Dá uma aparência de que é o correto a se fazer. Eu estou apenas falando para vocês observarem a lei. O que tem de errado nisso? O que tinha de errado é que eles estavam dizendo que a lei era um complemento para a salvação, porque só Cristo não era suficiente. Então tinha ali o erro misturado. Em Gálatas, Paulo ele vai combater essa tentativa de acrescentar a lei à fé. Já em Colossenses, ele vai combater aquelas filosofias daqueles que tentavam diminuir a supremacia de Cristo. E em Tessalonicenses, o erro daqueles irmãos que, por verem que estava próxima à vinda de Cristo, eles já não queriam mais trabalhar. Já não queriam mais seguir suas atividades e com isso eles estavam se tornando pesados à igreja. Então ele sempre teve esse tipo de luta dentro da igreja, essas lutas doutrinárias. O inimigo ele sempre vai procurar distorcer a palavra de Deus. O nosso alerta, irmãos, é para que a gente esteja vigilante, para que a gente possa selecionar aquilo que a gente vê, principalmente na internet, que é onde a gente tem mais acesso a pregações, a ensinos, em que a gente possa verdadeiramente estar comparando se aquilo está conforme a palavra de Deus. E isso não é paranoia de crente louco, isso não é teoria de conspiração. Isso, irmãos, é algo que nós devemos nos atentar porque é um problema real que nós enfrentamos. Nós temos irmãos nossos aqui no Brasil que eles são processados, são perseguidos
por combaterem heresias, por combaterem erros. Temos irmãos nossos ao redor do mundo que são perseguidos, que são mortos, são presos, por pregarem simplesmente a Bíblia da forma fiel como ela é. Se pregassem o erro, eles seriam provavelmente aplaudidos, seriam chamados para programas, para shows e tudo mais, mas não são, porque eles pregam simplesmente a verdade como ela é, sem alteração. E muitos de nós aqui, muitas vezes, flertando com o engano no YouTube, nas redes sociais, mesmo muitas vezes sabendo que aquilo ali é um ensino misturado, mas é uma palavra tão boa, né? É uma palavra tão interessante. Ah, não, tal igreja só prega a Bíblia. Não dá mais aquele negócio aqui, né? O meu coração não dá mais aquela alegria aqui, porque eu já me acostumei, talvez, com o ensino misturado. Aquilo que vai elevar o meu ego. Precisamos vigiar, irmãos, e orar como a palavra de Deus nos ensina a fazer. E nos arrependermos, se estivermos nessa condição. A partir do versículo 18, Paulo ele vai falar para Timóteo militar a boa milícia da fé. Pelas profecias que ele tinha recebido acerca dele. Observando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. O naufrágio na fé ele não vai acontecer do dia para a noite. Hoje eu estava firme, hoje eu estava cheio do Espírito Santo, amanhã eu já não quero mais. Amanhã acho que já não me é tão interessante, eu vou seguir por outro caminho. Não é assim. Ele vai acontecendo aos poucos, dia após dia, à medida em que eu vou deixando os falsos ensinos entrarem na minha vida, à medida em que eu vou deixando essas falsas ideias de que eu sou autossuficiente, aquilo vai desconstruindo da minha mente a verdade da palavra de Deus e ela vai sendo substituída por dúvidas. Será que é realmente isso? Será que eu realmente preciso abrir mão disso para poder seguir a Cristo? Será que eu realmente preciso ser dessa forma, ser diferente daqueles que são tão legais aí no mundo? E isso vai, aos poucos, naufragando a nossa fé, fazendo-nos naufragar na fé. E diante dessa realidade, o que a gente precisa fazer é algo que é sempre repetido aqui na igreja. A gente precisa criar o hábito de ler a nossa Bíblia. Como é que eu posso ser um cristão, um servo de Deus, e eu não me interesso em aprender a palavra de Deus, qual que é a vontade dele para a minha vida, não me interesso em conhecê-lo? Que tipo de servo sou eu? E não apenas ler, irmãos, mas procurar entender o contexto ali. Pedirmos discernimento do Espírito Santo. Porque só com a minha mente, com o meu intelecto humano, carnal, eu não vou conseguir entender aquilo plenamente. Eu preciso do discernimento do Espírito Santo. Para não aceitar essas interpretações fora de contexto, de versículos isolados, usados muitas vezes fora do seu contexto, de a gente rejeitar, irmãos, essas interpretações que Deus revelou só agora, que é o que nós mais temos na internet. Deus revelou só agora e revelou só para mim. Deus deixou que durante 2000 anos de igreja, os homens acreditassem que eles estavam com a revelação correta. E agora, depois de 2000 anos, Deus revelou só para mim que aquilo ali estava errado. Eu tenho a revelação correta, só eu. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós estamos ficando feios, ou melhor, lindos, de tanto ouvir isso aqui. Não é a minha interpretação pessoal, irmãos. É a Bíblia que vai interpretar a Bíblia. Nunca é demais lembrar. A gente precisa valorizar o acompanhamento pastoral. Nós temos a bênção, irmãos, de ter 3 pastores na nossa igreja. E a gente sabe que se houver necessidade, qualquer um dos 3, eles vão nos chamar e vão nos exortar e vão nos corrigir. A gente precisa ter maturidade, irmãos. Somos todos adultos.
para podermos aceitar se isso vier a acontecer. Precisamos orar pelos nossos pastores, porque essa também não é uma condição fácil, não é uma coisa fácil de se fazer. Como eu falei, os pais, eles não se sentem alegres e felizes de botarem os filhos de castigo. Imagine um pastor botar outras pessoas já adultas, né, repreendê-los e exortá-los. Mas precisam fazer, quando necessário. E lembrarmos também que é dever de todos nós, né, não é apenas dos pastores conhecer a palavra. É dever de todos nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu preciso também ler a minha Bíblia. Eu preciso pedir discernimento do Espírito Santo para entender o que está na minha Bíblia. Nós precisamos conhecer as sutilezas do erro que cada dia está sempre inovando mais, né? Cada vez ele vem por meios mais sofisticados. As redes sociais, vídeos curtos, né? Tantas plataformas de reels que nós temos aí, vídeos de 1 minuto, em que trazem uma mensagem que tem aquela musiquinha de fundo, aquela ali que parece tão aconchegante, uma coisinha tão boa, mas que no fundo a mensagem ela é errada. As mensagens que elas vão apelar para o sucesso, para a saúde, para uma prosperidade material, como se isso ali fosse o foco do Evangelho, o centro do Evangelho, como se o propósito final da minha vida fosse eu ter aquilo. Eu ser rico, eu não ter problemas, eu ter uma saúde de ferro, eu não precisar renunciar a nada, eu ter tudo o que o meu coração tem vontade. E não é dessa forma. Há quem apresente uma fé em que não precisa, né, de cruz, em que eu não preciso abrir mão de nada. Nós precisamos aprender, irmãos, a distinguir entre o que é uma mercantilização da fé, aquilo em que os homens estão usando para se enriquecerem através da nossa fé, com o que é a palavra de Deus verdadeira. A verdadeira prosperidade cristã, ela não vai ser medida por essas coisas, esses bens materiais, né? Ela vai ser medida pela conformidade que nós temos com Cristo. Se nós estamos sendo moldados de acordo com o que a palavra diz que nós temos que ser moldados, que é nos parecermos cada dia mais com Cristo. Sermos diferentes do que o mundo fala que é o ser legal, né? Que é o ser a pessoa bem-sucedida. Devemos perseverar em nos parecermos a cada dia mais com Cristo. Quando alguém vem prometer bênção sem um custo, né? Um evangelho sem um custo de um discipulado, a gente precisa estar atento a isso. É preciso também nós estarmos atentos ao uso seletivo das Escrituras, né? Quem só prega os versículos que falam de amor para justificar um comportamento em que vai também trazer o chamado ao arrependimento, né? A santidade. Quem vai falar sobre graça, mas que vai negar a necessidade de uma obediência também. A Bíblia ela é uma unidade, né? Ela não tem assim, não é seletiva nesse ponto, de eu só falar um assunto, só aquilo que eu quero, eu vou ficar aqui nessa bolha. Todas as coisas, o amor, a santidade, a graça, a verdade, a obediência, a fé e a obra, elas devem caminhar juntas, como o Tiago vai nos ensinar. Se eu separar esses elementos da palavra de Deus, eu vou estar criando uma religião à imagem do homem, não à imagem de Deus. Para nós encerrarmos, irmãos, é muito importante a gente se lembrar de que essa luta contra os falsos ensinos e contra as heresias, ela é, acima de tudo, uma luta contra as nossas almas, as almas dos homens. É aquilo ali que está sendo o foco. É fazer com que nós venhamos
à perdição. Isso não é uma disputa intelectual em que aquele que tem o melhor argumento vai ganhar. Aquele que apresentar ali da melhor forma vai vencer. Muitas vezes alguém pode me apresentar por A mais B ali desenhado, colorido o que é a verdade, e eu talvez não aceite. Então, a luta aqui, ela não é combatida com armas humanas. Paulo ele vai falar que não é contra a carne e o sangue que nós estamos lutando. Por isso ela tem que ser combatida com armas espirituais. A palavra, a oração, a vigilância, a santidade. E com um testemunho coerente, né? A gente tem que viver realmente aquilo que a gente prega, porque de nada adianta eu trazer uma palavra para alguém e a pessoa ver na minha vida exatamente o contrário daquilo que eu estou falando para ela. O joio ele vai crescer junto com o trigo. O próprio Jesus ele fala, né? Por mais que haja o combate, por mais que seja ensinado o que são heresias e nós estarmos sempre alertas, vai ter sempre joio no meio do trigo. Mas no tempo da colheita, o Senhor vai separar. Até lá vai caber a cada um de nós sermos vigilantes, sermos fiéis e estarmos atentos para a glória de Deus. Amém? Obrigado.